A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos, queridos. Eu estava aqui lendo o livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 37, a respeito de um camarada chamado Nabucodonosor. Irmãos, me chamou muita atenção esse texto e eu queria aqui compartilhar com vocês, irmãos, o que eu consegui extrair desse texto para a nossa meditação espiritual neste dia chamado hoje. Irmãos, em Daniel capítulo 4, versículo de número 37, veja o que diz a palavra. Por isso que eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Deus dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e todos os seus caminhos são justos. Ele abate aqueles que andam em soberba. Que palavra, meus irmãos. Para Nabucodonosor, irmãos, chegar nessa conclusão, né? Chegar nesse ponto de louvar, de exaltar, de glorificar ao Rei dos céus, ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, ele teve que passar pela moinha, ele teve que passar pelo vale, né? Ele teve que aprender que Deus é Deus. Se nós ler a história, irmãos, de Nabucodonosor, nós vamos ali, logo ver ali no capítulo 2 de Daniel, que Nabucodonosor ele cria uma estátua para seu próprio louvor, para sua própria glória, para sua própria honra. Um camarada muito prepotente, um camarada que queria glória para si. E nós vamos ver ali, irmãos, que diversas vezes Nabucodonosor ele tem visão, ele tem sonhos que ele deixa perturbado. E não havia, irmão, feiticeiro, não havia, né, pessoas que pudessem ali interpretar. Como ele estava cercado ali de pessoas versadas em ciências, em astronomia. Nabucodonosor, irmãos, estava ali cercado de pessoas, mas nem sequer elas podiam interpretar as visões e os sonhos que o próprio Nabucodonosor tinha. Somente Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era servo do Deus Altíssimo e com certeza o Pai revelava para ele as coisas ocultas, as coisas escondidas, os sonhos, os enigmas. Daniel conseguia decifrar, meus irmãos, porque Daniel tinha o espírito excelente, né? Nabucodonosor reconheceu isso na vida de Daniel. Daniel tinha um espírito excelente, mas para Nabucodonosor muitas das vezes chegou a dizer que Daniel tinha o espírito dos deuses, né, irmãos? Só que quando nós vamos ver a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos analisar a palavra do Senhor, nós vemos que o Nabucodonosor, ele se exaltou tanto, ele se engrandeceu tanto, a sua fama correu, irmãos, por diversas partes. Mas Deus teve um encontro com ele. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Salmo 42, o profeta Isaías, né? O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, Deus ele não divide sua glória com ninguém. Deus diz, eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, e nem meus louvores às imagens de escultura. Quer dizer, irmãos, que Deus não divide sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, o domínio é dele, o louvor é para ele. Deus não divide sua glória com ninguém. E quando alguém quer tomar a glória de Deus para si, irmãos, Deus abate. Conforme está escrito em Tiago capítulo 4,
versículo de número 6, né? Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então você veja essa figura, irmãos, Nabucodonosor, famoso, prepotente, orgulhoso. Só que chegou um dia, irmãos, que Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele que quem manda na terra é Deus. Quem manda, irmãos, quem manda no nosso universo é Deus. E Nabucodonosor, irmãos, ele chegou até exaltar e glorificar o Senhor, mas Nabucodonosor teve que passar pelo estreito, para saber que Deus é Deus que manda no céu, na terra, né, no mar, na fonte das águas. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, irmãos. Ele não divide sua glória com ninguém, nem a imagem de escultura. Eu vejo pessoas dando louvores, honra, glória a imagens de escultura feita pelas mãos dos homens, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não bate palma, tem garganta, mas só alguns sai delas. Salmo 115. Você que gosta de dar louvores, você que gosta de dar honra à imagem de escultura, Salmo 115. E diversas passagens da Bíblia que condena a idolatria. Meu irmão, somente Deus, somente o Deus invisível merece toda honra, toda glória, todo domínio, toda adoração. Ele não divide sua glória com homens, ele não divide sua glória com animais, ele não divide a sua glória com imagem de escultura, ele não divide sua glória com ninguém. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Nabucodonosor, irmãos, ele teve que aprender a viver como um boi, comendo capim. Ele teve que aprender a viver como animal, para saber que Deus é Deus. Deus tirou todo o orgulho, Deus tirou toda a prepotência do rei Nabucodonosor, porque ele se vangloriava, ele se vangloriava, irmãos. Então Deus é Deus. Nabucodonosor foi esta figura que tentou tomar glória para si. E então, com aquele sonho que ele teve daquela grande árvore que produzia frutos maravilhosíssimos, né? E essa grande árvore que chegava até o topo dos céus. Diz a palavra que essa árvore foi cortada. Representação de Nabucodonosor, foi cortado. O reinado de Nabucodonosor foi tirado, foi arrancado. Ele teve que viver como animal. Para quando aqui no capítulo 4, versículo 37, ele chegar na sua conclusão de louvar, de enaltecer, de engrandecer ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Porque, irmãos, ele disse, Nabucodonosor chegou até a dizer que todos os seus caminhos são maravilhosos, são justos, e todas as suas maravilhas são verdadeiras. Ele abate aqueles que andam em soberba. Ele abateu outra pessoa, irmãos, chamado Herodes. Herodes foi outra figura em que quis tomar glória para si. Você veja que Herodes se auto-vangloriou, mas a multidão preferiu ouvir a voz de Deus do que a voz do homem. A multidão começou a glorificar. Em Atos capítulo 12, versículo 20, você vai ver essa história. A multidão resolveu glorificar a Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante Herodes morreu comido
de bicho porque não deu glórias a Deus. Ele morreu com medo de bicho porque não deu glórias a Deus, irmãos. Nós precisamos glorificar a Deus. Nós precisamos salmodiar o Senhor, cantar aleluia, dizer que só o Senhor é Deus. Nós precisamos. A Bíblia diz que Abraão era fortalecido quando dava glória a Deus. Abraão era fortalecido, irmãos, quando dava glória a Deus. Glorifique, meu irmão, glorifique, minha irmã, ao Senhor. Meu amigo, você que está vendo esse vídeo, glorifique a Deus, pois Ele merece toda honra, toda glória, todo domínio. As passagens que nós lemos aqui, nós vimos que Deus ele abate, irmãos, aqueles que andam em soberba. Em Provérbios diz que a soberba ela procede à queda, à ruína, à destruição, à derrota. Quantas pessoas soberbas, irmãos, existem? Quantas pessoas, irmãos, soberba que Deus vai abater. Deus vai abater, irmãos. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, a própria Bíblia relata, irmãos, que Deus é aquele que faz descer a sepultura e faz subir dela. Deus faz enriquecer e também faz empobrecer. Deus pega o do monturo necessitado e coloca ele na roda dos príncipes, nos lugares de honra. Quem exalta o homem é Deus, irmão. Só que Deus ele abate aqueles que são humilhados. Deus ele levanta os que são humilhados e abate aqueles que querem ser exaltados. Quero deixar essa palavra para você, irmãos, que você possa meditar. Somente Deus merece a honra, glória, domínio e todo o louvor. Esta é mais uma palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.